Olá, meu nome é Johnny Santos. Boa noite, meu nome é Franciele. Olá, eu sou Jeremias Arraes, nós somos a equipe da disciplina de análise multivariada, somos alunos do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade de Brasília. Estamos aqui apresentando um trabalho para a disciplina, no qual tem o título Equilíbrio Fiscal e a influência do crescimento econômico na variação de despesa com pessoal nos estados brasileiros. Inicialmente, nós vamos apresentar aqui a nossa agenda, né, do estudo. Então, nós vamos trazer aí a nossa introdução, trazendo o nosso objetivo da pesquisa, bem como a questão norteadora. Depois, seguido do nosso referencial teórico, com os principais estudos aí utilizados para o desenvolvimento. E os nossos procedimentos metodológicos adotados, seguido da apresentação e discussão dos nossos resultados identificados, encontrados, e, por fim, as nossas considerações finais. Bem, nossa introdução, partimos aí do interesse da pesquisa, né? Ela parte aí da LRF, controle fiscal, endividamento dos estados, aumento do gasto de pessoal, né? Observamos aí inicialmente, ao final da década de 90, o Brasil vivia uma crise fiscal, déficit primário e também uma crise política, né? Acarretada aí no início da década de 1992, pelo impeachment do presidente da República. Normalmente, quando ocorre esse tipo de crise, a população aclama por resposta dos nossos governantes. E a LRF foi uma resposta à população para responsabilizar os maus gestores, né? A responsabilidade fiscal surge aí no Brasil, com base em normativos internacionais, como a lei da Nova Zelândia, normativos do Banco Mundial. E a gente tem aí algumas temáticas a estudar hoje, né? O equilíbrio fiscal, crescimento econômico, gasto com o pessoal, são temáticas atuais não só no Brasil, mas no mundo, né? E o nosso trabalho acadêmico, ele vem para contribuir muito com esse debate, né? Estudar esses fenômenos é importante para contribuir aí com o debate acadêmico sobre essas temáticas. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é analisar o comportamento do gasto com o pessoal nos estados em relação ao crescimento econômico, representado pelo PIB da região, no período compreendido entre 2003 até 2018. Nós estabelecemos também aí um objetivo específico, né, no contexto de analisar a efetividade aí dos limites estabelecidos na LRF, né, para conter a despesa com o pessoal, no cenário aí de crescimento econômico, né. Então, partindo aí desse contexto e também dos objetivos estabelecidos, nós temos a nossa questão de pesquisa, sendo qual a influência do desenvolvimento econômico na variação da despesa com o pessoal dos estados em face dos limites da LRF. Bem, no nosso referencial teórico, temos aí a LRF, né? Origem, conceitos e o limite de gasto pessoal. Como eu disse, a nossa base aí pela LRF, né? Uma norma tão importante para o Brasil, que deu respaldo internacionalmente o Brasil. É uma lei complementar, ela regulamenta o artigo 163 da Constituição Federal, no qual trata sobre finanças públicas, né? E a lei vem contribuir para o equilíbrio fiscal, o equilíbrio orçamentário. A LRF aí obrigou os estados e municípios e o Distrito Federal, bem como todos os seus poderes, a cumprirem alguns limites estabelecidos na lei, principalmente quanto à parte de despesa com pessoal. Então, nosso trabalho aí, ele é voltado aí para uma temática que tem um capítulo específico dentro da LRF, então já só o capítulo específico na norma já destaca a relevância de tratar sobre o tema, né? E esses limites são estabelecidos em 3 pontos, né? Limite de alerta, limite máximo e limite prudencial, que a gente vai tratar no nosso trabalho, aqui analisando pontualmente cada situação.
Ainda no nosso referencial, nós abordamos aí alguns estudos anteriores, né, relacionados à LRF. Então, foram estudos desenvolvidos pelos autores que estão aqui expostos no slide, né? Então, nós tivemos aí, por exemplo, o estudo de Barroso e Rocha e também de Macedo e Corbari, né, em que eles concluíram aí no estudo deles que a LRF ela é um instrumento eficaz para diminuir aí o endividamento dos estados, né? Enfim, dos entes da federação como um todo. E depois nós temos aí o estudo de Dalmoneste, Teixeira e Santana, que eles trouxeram aí no tocante ao crescimento econômico, né, que os estados com maior PIB, eles foram prejudicados pela LRF, né, pois apesar de eles conseguirem manter aí o equilíbrio em relação aos limites estabelecidos aí para a despesa com pessoal, eles tiveram aí as receitas deles e despesas reduzidos, né? Já os estados aí com menor PIB acabaram por aumentar a participação deles aí nas receitas e nos gastos com pessoal. Tendo esse contraste aí desses estudos que trazem, principalmente no cenário inicial da LRF, né, e depois intermedial, nós temos aí um estudo mais recente também, tanto de Mercedes e Freire, quanto de Rabelo e Júnior, né, em 2018, que eles identificaram nos estudos deles que os entes, né, da federação, eles têm enfrentado aí dificuldades para cumprir os limites aí estabelecidos na LRF, principalmente em períodos aí de recessão econômica. Bem, diante desse arcabouço teórico e dos estudos recentes sobre o tema, foram levantadas as nossas hipóteses de pesquisa. A nossa primeira hipótese, ela trata sobre o desenvolvimento econômico influencia na variação das despesas de pessoal dos estados brasileiros. A nossa hipótese estatística nula, né, indica que o desenvolvimento econômico não influenciaria, né, nessa variação das despesas dos estados. Em contrapartida, a nossa H1, nossa hipótese alternativa, seria que o desenvolvimento influencia, sim, na variação das despesas pessoal dos estados brasileiros. Adicionalmente, nós criamos uma segunda hipótese de pesquisa, que traz em seu texto: as despesas com o pessoal dos estados brasileiros são contidas, né, no caso de controladas, pelos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no cenário de crescimento econômico. A nossa H0, né, nosso H estatístico, seria que essas despesas com o pessoal dos estados não são contidas, né, ou controladas pelos limites estabelecidos na LRF, e a nossa hipótese estatística alternativa seria de que as despesas com o pessoal dos estados, elas sim são controladas pelos limites estabelecidos na LRF, são as nossas hipóteses que iremos testar neste trabalho. Bem, nos nossos procedimentos metodológicos, temos aqui os tipos de dados secundários que foram coletados. Esses dados são referentes a 1.170 relatórios de gestão fiscal que são publicados pelos estados, os municípios, né? Os entes federados são obrigados, por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga a publicação desses relatórios, né? Então, é um documento de fácil acesso, deve ser público. O nosso período aí de 2003 a 2018, né? A coleta da informação são 3 relatórios publicados por ano, né? Porque o relatório de gestão fiscal ele é um relatório quadrimestral. São 26 entes, a gente está tratando dos estados, mas excluímos aqui o Distrito Federal, devido à sua peculiaridade híbrida, né? Que ora é tratado como município, ora tratado como estado, então poderia influenciar aí nas nossas análises. E coletamos essas informações por meio do SICONF, né? Que é um sistema de informação contábil e fiscal do setor público brasileiro. O FINBRA, que é um sistema também, Finanças Brasil, que traz uma transparência aí também de alguns dados dos entes federados, e o Portal da Transparência dos Estados, como é um documento público, né, ele deve estar disponível no site de transparência dos estados,
e a gente fez um confronto aí dessas informações por meio desses relatórios que são disponibilizados pelo próprio Estado no seu site de transparência. Então, o nosso estudo, né, ele ficou enquadrado aí como quantitativo, né, onde nós desenvolvemos uma análise documental a partir dos dados coletados, né, uma pesquisa, então, bibliográfica, e classificamos ela aí como estatística em que nós utilizamos, no caso, né, a estatística descritiva e inferencial para fins de tratamento dos dados. Quanto aos tratamentos dos dados, nós estabelecemos aí um modelo econométrico, né, de regressão com dados em painel. Esse modelo foi utilizado justamente porque ele permite aí verificar uma influência de variáveis explicativas em relação a variáveis dependentes, né, permitindo aí a utilização de dados seccionais, que seriam os estados que nós utilizamos, né, e também séries temporais, né, então os anos aí de 2004 até 2018 que foi utilizado no estudo. O modelo adotado considera as variáveis dependentes e independentes de interesse. A nossa variável dependente, ela é a variação da despesa real dos estados. As variáveis independentes são a variação do PIB real e o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a variável dependente, a variação da despesa real, ela foi controlada pela população para controlar o efeito de escala. Além disso, nós temos a nossa variável não observável. Esse é o nosso modelo proposto. Então, iniciando aqui agora, né, a nossa apresentação aí, e a discussão dos dados a partir da metodologia proposta e do modelo, né, desenhado, a gente começa com uma estatística descritiva, né, apenas a fim de apresentar algumas médias aí em relação às variáveis independentes e dependentes utilizadas no estudo, né. Então, aqui nós conseguimos observar, né, que a variável independente, que foi a variação do PIB real, ela se apresentou inferior, né, à variação da despesa real, despesa com pessoal real, em aproximadamente aí 63%, né? Então, podemos aqui já fazer uma relação no tocante à nossa primeira hipótese aqui, em relação a como o crescimento econômico, né, ele tem um desempenho dentro da variação da despesa com pessoal, né? Então, demonstrando qual que é o percentual aí e em que ele se demonstra, então, inferior, né, o crescimento econômico representado pela variação do PIB e a nossa despesa com pessoal. E depois a gente tem também outra variação relacionada aqui à população, né, então, ao todo nós utilizamos aí 390 observações representadas pelos estados e a população depois consiste na população respectivamente de cada um desses estados. A população média foi de aproximadamente aí 7,4 milhões de pessoas, né, com uma dispersão de desvio padrão aí de aproximadamente 8,6 milhões em torno de pessoas em torno da média média populacional. Também temos aqui as médias relacionadas aos nossos limites, né, da LRF, então nós podemos perceber aqui que eles apresentaram uma média de aproximadamente 43%, né, entre os estados no período analisado aí. E o desvio padrão demonstra aí que esse percentual é uma constante, né, entre esses estados, considerando que ele ficou em torno aí de 6%. A partir desse cenário dos limites, nós desenvolvemos alguns gráficos, que são gráficos de mapas, no caso, mapas de calor, né, em que apresentam aqui o cumprimento, né, dos limites estabelecidos pela LRF, voltados à despesa com pessoal, no período inicial do nosso estudo, que seria 2003, e depois aqui no período final, que seria 2018, né?
E nesse gráfico, nesse mapa de calor, a gente tem aí, do lado esquerdo, o mapa da database, do exercício base que utilizamos na nossa série temporal, 2003, e do lado direito temos o mapa de 2018, né, que é o encerramento do exercício da nossa série temporal. Podemos observar ainda uma coluna do mapa de calor aí, de 44 a 49, onde 44 é abaixo do limite de alerta e 49 é acima do limite máximo de despesa com pessoal estabelecido pela LRF. Então, aqui nesse gráfico de 2003, a gente pode observar que poucos são os estados que estão acima do limite máximo, são 4 estados que estão ali acima do limite máximo. Tem o estado do Acre ali na pontinha do mapa, que ele está um pouco avermelhado porque ele está com 48,99, então quase não está acima do limite máximo, mas está bem próximo do limite máximo, por isso ele está bem avermelhado. Para 2018, a gente observa um gráfico um pouco mais alaranjado, né, para vermelho. Então, isso mostra que há um achatamento ali dos estados para o limite máximo, apesar de que pode ser observado que de 2003 para 2018 acrescentou apenas um estado acima do limite máximo, né? Então passa de 4 estados em 2003 para 5 estados em 2018. Porém, essa forma alaranjada, amarela e alaranjada, a gente consegue perceber que os estados estão ali acima do limite prudencial, né? Então, já a partir desse limite, a lei já começa a fazer algumas vedações, como contratações de pessoal, né? Os gestores já têm que começar a tomar providências em relação ao crescimento dessa despesa. Então, alguns estudos que a gente trouxe no trabalho mostram que a LRF pode ter influenciado no aumento dessas despesas, outros mostram que o PIB estados que têm um PIB maior podem ter sido prejudicados por conta desses limites, né? Então, a gente percebe aqui, pelo esse gráfico de 2018, que os estados estão cada vez mais próximos do limite máximo de despesa com pessoal. Isso é um pouco alarmante, né? E esse debate é importante em relação à despesa com pessoal na academia. Bem, além disso, é possível observar também, através de uma outra análise gráfica, a evolução da variação da despesa real com a evolução do PIB real. A variação da despesa real representada pela linha azul e a variação do PIB real representada pela linha avermelhada. É possível verificar, dentro dos estados, né, distribuídos do 1 ao 26, que, apesar do crescimento econômico, né, representado pela linha azul, a variação apesar do crescimento econômico, né, representado pela linha vermelha, a variação da despesa real, ela permanece constante e abaixo, e na média abaixo da variação do PIB. Esse resultado está de acordo com a literatura que nós temos abordado no estudo, considerando aí o que foi trazido por Barroso e Rocha em 2004. Bom, em relação aos testes, né, realizados aí para fins de seleção dos modelos, né, do nossa regressão de dados em painel, que nós temos aí o modelo Pooled, o modelo de efeito fixo e os efeitos aleatórios, nós temos aí os 3 testes, né, que foram realizados a fim de identificar o melhor modelo para as informações que nós tínhamos, né, para a nossa base de dados, no caso. Então, no teste relacionado ao teste Shaw, nós temos aqui um cenário em que nós avaliamos a questão da heterogeneidade dos dados, né, da observação desses dados. Então, nós temos aí uma hipótese, uma H0, né, no caso,
em que a gente vê ela no sentido de que não existe, né, heterogeneidade não observável, né? Ou seja, não existe uma variável oculta. E temos daí a hipótese alternativa, né, que seria rejeitar essa H0, no caso, no sentido de que a heterogeneidade ela existe, né, e que ela impacta o modelo em si. Então, como nós podemos observar aqui no p-valor, esse teste de Shao, ele apresentou aí um resultado significativo, né, a nível de 1%. Então, considerando isso, nós rejeitamos aí a inexistência, né, dessa variável não observável, reconhecendo que ela existe, né? E a partir disso, né, consequentemente, nós acabamos também por rejeitar o modelo Pooled, né? Considerando que esse modelo, ele tem um princípio aí de que a heterogeneidade não observável não existe, né? Então, como estamos reconhecendo que existe, consequentemente, o modelo Pooled, ele não se torna adequado para o estudo, considerando que se insistirmos nele aí, ele vai apresentar, ele ficará mal especificado e, eventualmente, enviesar também o estudo. Depois, nós fizemos o teste de Brush-Pagan, né? E ele acabou por confirmar também a rejeição aí do modelo Pooled e aceitou, né, o efeito aleatório como sendo melhor. A partir disso, nós geramos aí um modelo de efeito aleatório, que, por sua vez, ele assumiu, né, que a variável não observável, ela existe de fato, porém, ele também indicou aí que essa variável ela não se relacionava com os regressores, né? Então, possuía um efeito aleatório aí dissipado, né? Um efeito aleatório fraco. Então, a partir disso, foi feito o teste de Hausmann aqui. Esse teste de Hausmann, né, ele consiste em indicar, né, os efeitos, né, fixos e aleatórios, se eles são significativos ou não. Então, aqui nós temos o cenário ali de uma H0, no contexto de que não existe diferença entre esses estimadores aí dos efeitos fixos e os efeitos aleatórios, né? Então, quando nós fizemos esse teste de Hausmann, a gente pode observar aqui que ele rejeita, né, essa hipótese, considerando que o valor dele não é significativo a nível de 1%, então ele seria a nível de 5%, né? Isso indica, então, que existe aí diferenças significativas, né, entre a variável aí, entre os coeficientes, no caso, do modelo de efeito fixo e os coeficientes do modelo aleatório. Então, existe, né, uma variável não observável. Essa variável não observável, ela está relacionada de forma significativa com os regressores do modelo, né? Portanto, acaba por onde nós rejeitamos aí o efeito o modelo de efeito aleatório e aceitamos como sendo o melhor para o estudo o modelo de efeito fixo. Bem, analisado os modelos, né, rodamos o modelo fixo e comprovando a heterogeneidade, temos aqui um coeficiente de determinação que estabeleceu que aproximadamente 93% da variação do PIB pode ser explicada pelas variáveis embutidas no modelo, né? Temos ainda aqui um teste F que comprovou que o modelo é significativo globalmente ao nível de 1%, né? Ao lado do canto direito da tabela, podemos ver o p-valor e observar que todos os coeficientes das minhas variáveis são significativos no nível de 1%, né? Podemos observar isso. Também outro ponto interessante a se observar aqui no modelo de efeito fixo é que quando observamos a variação do PIB real pela variação da despesa real, né? Pois de acordo aqui com o coeficiente de apuração do PIB real, para cada 1% de variação da despesa real, temos aí 1,12 de variação do PIB real, ou seja, a variação do PIB é maior do que a variação da despesa real. Nós fizemos, dado o modelo adotado, né, e aí considerando já o resultado da comparação apresentada pela Franciele, comparando o pool de efeitos aleatórios e efeitos fixos. E o resultado dos efeitos fixos comentado
pelo colega Jeremias, nós fizemos alguns testes também nos dados e no modelo, né? O teste do modelo, o teste F, indicou que o modelo é significativo estatisticamente, no nível de 1% de significância. Fizemos também o teste de Jarque-Bera para testar a normalidade, né? O resultado não rejeita H0, indicando que os dados eles não são normais, porém é possível relaxar esse pressuposto considerando o tamanho da amostra, né? Considerando que nós temos um total da amostra de 390 observações. Depois disso, nós fizemos um teste de Wald, teste de Wald para heterocedasticidade. O resultado do teste, ele não rejeitou a hipótese nula, né, o H0, de que existe heterocedasticidade nas variáveis utilizadas no modelo. E fizemos também o teste de Woodridge para autocorrelação, indicando que não rejeitou a H0, né, indicando que existe autocorrelação entre as variáveis do modelo. Diante desses resultados, a possibilidade de que nós adotemos aí um modelo mais robusto para o tratamento destas variáveis, para sanar aí esses eventuais percalços do modelo que está sendo utilizado. Bem, nas nossas considerações finais, né, já partindo para a parte final do nosso trabalho, tivemos aí o objetivo da pesquisa, né, ele constituiu em verificar a influência da variação do PIB, dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e a população, né, sobre a variação da despesa com o pessoal nos estados brasileiros. A gente percebe aí que é uma temática importante dentro da academia a se estudar, né? Percebemos aí, por meio das análises, que o crescimento dessa despesa com o pessoal acaba comprometendo aí a saúde fiscal dos estados, né? A gente tem as evidências aí que revelam que as variáveis PIB real, LRF, a população apresenta sinal positivo, influência significativa sobre a variação de despesa com o pessoal. Então, a gente percebe essa variação do PIB superior à variação da despesa com o pessoal, mas, por outro lado, a gente percebe também que acaba os estados aumentando suas despesas em relação aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é importante destacar no nosso estudo, né, esse crescimento do endividamento dos estados por meio dos limites que foram aqui abordados e por meio das análises aqui também descritas. Os resultados, né, apresentados, eles estão confirmando as nossas hipóteses, né, em relação à influência das variáveis explicativas sobre a variável dependente. Nós podemos observar que todas as variáveis apresentaram sinais positivos, né? A variável variação do PIB real, a variável limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, né? E a variável população, né? Indicando que quanto maior a variação da despesa, maior a variação do PIB, por consequência também, maior a pressão por gastos, o que acaba por influenciar essa aproximação, né, como o Jeremias apresentou ali, nos gráficos dos estados que estão se aproximando do limite máximo de gastos com a despesa de pessoal. E a população, como foi utilizada como variável de controle, né, ali para diminuir essa heterogeneidade existente entre os estados, né? Nesse contexto, as nossas hipóteses elas foram confirmadas, né? A hipótese 1 de pesquisa de que o desenvolvimento econômico influencia na variação das despesas dos estados. Veja, a variação da despesa, e sendo influenciada pelo crescimento econômico, ela
desculpe, a variação do crescimento econômico influenciando na despesa, na verdade, é um resultado esperado diante da literatura que foi apresentada, mas também há uma crítica, né, que é feita sobre esse resultado, de que a criação dos limites propostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como foi citado anteriormente pelo Jeremias e pela Franciele, que isso acabaria segurando o crescimento de alguns estados, né, de modo paralelo. Apesar disso, é possível observar que há também um maior controle do nível de endividamento dos estados, né? O resultado dos trabalhos que foram apresentados, que foram discutidos no texto, e a importância, né, dos limites que foram criados. É isso. Então, a partir desse contexto, né, nós aí observamos, né, como apresentado pelo Jones e Jeremias, que nós tivemos, né, a confirmação para as nossas hipóteses, né, assim como também respondemos aí o nosso objetivo da pesquisa e também a questão da pesquisa, né, no sentido aí de avaliar essa questão da influência, né, da variação do PIB sobre a variação da despesa com o pessoal. O PIB, então, representado aí pelo crescimento econômico, né, e a gente conseguiu concluir aí, então, que esse crescimento econômico, né, concluiu, então, que o crescimento econômico, os limites estabelecidos na LRF e o tamanho da população também, que nós trouxemos como variável, são fatores que influenciam efetivamente, né, nos gastos aí dos estados brasileiros. Outro ponto que nós identificamos também foi que o governo federal tem desenvolvido também estudos, né, relacionados à questão da LRF e os gastos com o pessoal. Então, eles têm acompanhado, né, esse cenário de perto. E como limitação do nosso estudo, né, nós trouxemos aí que vale ressaltar, né, que essas evidências todas apresentadas, elas foram aplicadas aos estados brasileiros, né? Então, não é possível generalizar essas conclusões, esses achados com os demais entes federativos aí, que também possuem imposições, né, limites pela LRF, como, por exemplo, os municípios, né? E, por fim, nós temos aqui, então, as nossas referências, né, que foram utilizadas aí para o desenvolvimento do nosso estudo. Bem, professor Gilmar Miranda, professor Paulo Brito e professor César Tiburcio, essa foi a apresentação do nosso trabalho para a conclusão da disciplina de análise multivariada. E aqui a gente chega ao final da nossa apresentação. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, professores. Boa noite. Muito obrigado.